realmente, portanto, criar os filhos e criar isto e aquilo e aquilo outro, e, portanto, que, na realidade, mas hoje, cada vez mais, a discussão se centra muito nisto, quer dizer, sobretudo nestas questões particulares. Ela diz que era fundamental, realmente eu nisso também acho que devíamos avançar um pouco nisso, que na realidade é preciso discutir também a própria, como é que eu ia dizer, a própria repartição do tempo, o direito que as pessoas têm realmente não apenas a sobreviver ou mesmo já a viver com uma certa dignidade, digamos assim, mas sempre, digamos, centrado naquilo que efetivamente é essencial para o seu dia-a-dia e que na realidade muito do seu tempo deve efetivamente, portanto, ser orientado para as questões da cultura, para as questões lúdicas, para esse tipo de coisas. E para isso esse passo não chegou a dar porque não teve tempo, mas era isso que ela ia dizer a seguir. Portanto, e para isso, efetivamente, é preciso que, e queremos realmente que haja cada vez mais trabalho para todos, mas de facto, para que haja mais trabalho para todos, é preciso que haja menos horas de trabalho, digamos assim, efetivo, de trabalho puro e duro, isto é, e que na própria jornada de trabalho exista realmente espaço para que realmente as pessoas façam ou formação, digamos, pura e dura, ou, na realidade, autoformação em termos intelectuais, em termos morais, em termos realmente de se poderem implicar em causas e então, efetivamente, aí por aí nós poderíamos de ter espaço cada vez maior para que a cidadania realmente se progredisse. Depois também se discutiu um pouco, aflorou-se, começou-se a discutir um pouco o próprio conceito de cidadania social. Este colóquio, efetivamente, emerge num projeto que se chama Cidadania Social, problematizado na relação com a sociedade do conhecimento. Portanto, o colóquio é cidadania na sociedade do conhecimento, mas aquele e-comercial significa exatamente o tal eixo problemático entre a cidadania social e a sociedade do conhecimento. É isto. Pronto, muito obrigada. Portanto, o 3 está. Bom, relativamente ao último painel, literacia digital e cidadania, eu estive mais ou menos na dupla qualidade de moderadora e relatora e, portanto, tenho alguma dificuldade em sistematizar tudo aquilo que se passou por ter sido recente e exatamente por ter estado nesse duplo papel. Mais uma vez, e transversal a todas as comunicações, penso eu, esta ideia de base de que a literacia é fundamento e caminho para a construção de cidadania, esse é um aspecto importante. Relativamente à nossa oradora convidada, a doutora Luísa Aires, relevei, por um lado, e desde logo, a apresentação da própria experiência daquilo que são as valências da Universidade Aberta no que respeita à formação à distância e de levar o conhecimento aos sítios mais recônditos deste país através da sua rede de classe, respeitando ainda assim, apesar desta expansão digital no território, respeitando ainda assim as especificidades locais, as dinâmicas locais e as culturas locais que é necessário, isso foi aqui sublinhado, que é necessário preservar. Explicou-nos também que, no fundo, sob o impulso do plano tecnológico e sob uma certa época que vivemos há uns anos, onde se investiu muito na difusão e na disseminação, neste caso a disseminação de ferramentas digitais, foi possível também lançar alguns projetos interessantes sobre esta matéria, sobre literacia digital e sobre investigação, projetos de investigação também que avaliassem em que ponto ou em que estado, ou qual era o estado da nação sobre essa matéria, e vou fazer o favor de relatar aqui algumas conclusões sobre alguns dos projetos. Eu vou ser imprecisa relativamente a algumas questões e peço desculpa, sublinho apenas as que foram para mim mais interessantes. O aspecto e um dos objetivos dos projetos seria exatamente a monitorização dos usos sociais e educativos das ferramentas digitais e das TIC em diferentes grupos sociais, a identificação dos fatores que eventualmente beneficiariam ou limitariam a literacia e a inclusão digital e, no fundo, perceber como é que se poderia, ou como é que, em concreto, o LAB, porque no fundo é essa a sua função, poderia contribuir para a formação dos agentes sociais. Os resultados da informação foram muito interessantes, foram identificados vários cronótipos do fosso digital interessantes,
São resultados de 2010, eu própria tive vontade de perguntar se relativamente àqueles resultados já não haveria diferenças e provavelmente teríamos chegado a algumas diferenças, nomeadamente na resposta dos pais e no seu distanciamento face à utilização, por exemplo, da internet. Pareceu-me que aquelas respostas já estavam distantes daquilo que é a realidade hoje, mas também não tenho a certeza, porque se calhar na nossa visão, uma visão urbana, que se calhar não se compagina com aquilo que é a realidade do resto do país. E, portanto, quando nós achamos que estamos mais à frente, o nós às vezes respeita a uma região muito particular e que a esse respeito está um bocadinho privilegiada, que é a região de Lisboa, não é? Portanto, também nem sequer sei se é verdade. A referência, naturalmente, quando se fala no grande investimento que houve na disseminação das ferramentas digitais, há uma referência concreta, como não podia deixar de ser, à questão do Magalhães, que, curiosamente, ultrapassou a esfera da escola, ou se calhar a escola passou ao lado do Magalhães e o Magalhães saltou diretamente para a casa e para as famílias. E, portanto, se já tínhamos a domesticação, foi assim que lhe chamou, julgo eu, da televisão, passámos a ter a domesticação dos computadores e, ao que parece, o Magalhães teve um contributo importante para esta domesticação e, portanto, e a questão também muito interessante de que, relativamente a estas ferramentas, às vezes se criam expectativas que talvez não sejam as adequadas e, portanto, esta ideia de que, se calhar, é mesmo normal que podemos ir além, por exemplo, da expectativa da escolarização do computador e, portanto, a ideia da sua utilização a um nível mais abrangente, ao nível social, ao nível da família, ao nível lúdico, etc., é já de si importante. Obviamente que a apresentação é uma apresentação resumida, teria sido interessante também depois nós aqui em debate analisarmos estes resultados em função dos diferentes grupos sociais, mas isso era um outro encontro, obviamente que não deu para ver isso. Achei muito interessante alguma mensagem subliminar e que eu penso extraordinariamente preocupante relativamente às questões de um certo empobrecimento do discurso oficial no que respeita às ferramentas digitais e à necessidade da utilização das ferramentas digitais, à necessidade de educação